Bom dia, galerinha do segundo ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, desta vez sim, para a aula de matemática. Hoje vamos continuar aprendendo aí um pouquinho sobre as figurinhas de Juliana e Gabriel, sobre algumas situações que vão acontecer. E olha, para esta aula, quem está comigo? Professora Regiane, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Turminha do segundo ano, estou aqui para ajudar a professora Genô nessa aula de matemática. Muito bem. Vamos pedir então para o oráculo colocar na tela o título da habilidade de hoje, ou melhor, o título da nossa aula e a habilidade de hoje. Vamos lá? Elaborando problemas. A disciplina é matemática, a turma é do segundo ano, cá estamos nós, Pro Genô, Pro Regiane. E qual é a habilidade de hoje, Pro? Resolver e elaborar situações problema de adição e subtração com significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. Muito bem. Então, hoje nós vamos resolver, mas primeiro nós vamos elaborar situações problema. Tanto podem ser de adição como de subtração. E uma parte importante, professora, é que nós iremos usar aí como suporte o material manipulável. Lembrando que as estratégias e as formas de registro são pessoais. Então, não tem uma resposta única. Verdade. Nós estamos aí usando o material do Aprender Sempre. Estamos já na terceira sequência, não é? Terminando aí, amanhã nós finalizaremos esta sequência. E vamos aí para as nossas reflexões. Bora lá. O que vamos aprender na aula de hoje? Olha, muita gente aí já... Colocando bom dia, bom dia. Isso mesmo. Olha que imagem bacana, hein? Depois de uma aula já sobre o jardim zoológico, nós estamos também observando outros animais aqui, algumas aves muito coloridas aí, muito bonitas. Quem já sabe o nome dessa ave? Elas estão lá no bom dia. E o nome dessa ave? O que é isso? Vamos ver? Pessoal lá da Olha Escola só. Dulce Breves Neves de Guarulhos, participando aqui, muito bem. Isso, são araras vermelhas, araras azuis, araras brasileiras aí, não é? E nesta aula especificamente nós vamos elaborar e resolver problemas. Portanto, primeiro elabora e depois resolve. É isso aí, duas tarefas então. Bom, deixa eu pegar aqui já a caneta. Vocês se lembram, essas aves que estão na tela nos fazem lembrar que nós estamos trabalhando com álbum de figurinhas. É o título desta nossa sequência, não é? Nós temos aí alguns personagens, a Juliana e o Gabriel, e eles têm ali uns álbuns de figurinhas, que eles foram colando algumas figurinhas. O álbum tem ali umas páginas sequenciadas, olha só. Isso. Tem ali algumas figurinhas, vocês se lembram da coruja que nós vimos na aula, se não me engano, de terça-feira? Tem algumas outras mais, temos umas aqui no finalzinho também. O tucano. Lembra o nome dessa ave aqui que tem o rabinho dela, a cauda dela parece uma tesoura? Quem lembra o nome? Olha, quem assistiu às aulas anteriores já sabe, isso mesmo. É uma andorinha. Muito bem. Colocaram as andorinhas, não é? Já estão Isso. colocando das araras, que é uma espécie ameaçada. Sim, ameaçada de extinção. Verdade. Infelizmente. Mas, enfim, hoje nós temos aí desafios de elaborar e também de resolver situações problema. Vamos então para nosso primeiro desafio? Vamos lá. Olha só. Você lê para nós, Pro? Claro, Juliana quis elaborar problemas sobre aves. Ela deu início ao texto. Complete-o, criando uma pergunta que possa ser respondida com os dados apresentados no texto. Em seguida,
proponha que um ou um colega resolva o problema. No caso aqui, todos nós. Isso não é? mesmo. Então, olha só, lembra que a professora Genô já falou sobre situações-problema? Antes de resolvermos, nós precisamos ler e entender qual é a comanda, qual é ali o enunciado que está sendo pedido. Neste caso, é um pouquinho mais complexo, porque além de nós resolvermos o problema, a situação ali, nós temos que completá-la, não é? Diz ali que a Juliana, ela até começou já a elaborar uma situação-problema. Já colocou algumas informações, alguns dados, porém, está faltando aquela perguntinha crucial, que é justamente o que a gente vai precisar responder. E com a ajuda de vocês aí, nós vamos, então, completar essa situação e em seguida resolvermos. Combinado? Vamos lá então, olha, mais uma vez aqui na leitura, deixa eu só fazer a marcação para não perdermos nenhuma informação. Nós vimos que a Juliana, que é a personagem, não é? Ela quis fazer o quê? Elaborar problemas. Muito bem. E esse problema já está aqui sendo mostrado na imagem, que é sobre aves. Então, ela começou o texto, ela deu início ao texto. E qual é a nossa missão agora? Completá-lo. Criando o quê? Criando uma pergunta. E essa pergunta precisa ser respondida com os dados que já estão ali apresentados no texto, ok? E aqui diz assim, olha, em seguida, ou seja, nós teremos dois desafios aí, não é? Proponha que um colega resolva o problema. Se vocês estivessem ali já na sala de aula, ou aqueles que estão, já podem aí fazer essas trocas também, mesmo que na sala de aula virtual. Mas nesse caso aqui, vamos juntos completar aí e resolver também essa situação. Combinado? Lembrando que na nossa habilidade, falava que as estratégias e as formas de registro são pessoais. Podemos utilizar materiais manipuláveis, podemos, por meio de desenhos, de risquinhos, de tracinhos, de bolinhas, também realizar a contagem. O importante é que cheguemos ao resultado. Então, vamos para o nosso primeiro grande desafio. Vamos lá. Gabriel já é o outro personagem que tem nos acompanhado durante a sequência, não é? Ele ganhou 18 miniaturas de aves e colocou-as em uma caixa. Depois ele retirou 10 dessas miniaturas. Veja, a situação problema não está completa aí. Tá faltando coisa, né? Isso. Aqui diz que o Gabriel, ele ganhou o quê? 18 miniaturas de aves. E ele guardou essas miniaturas, colocou-as ali em uma caixa. Depois ele fez o quê? Ele retirou 10 dessas miniaturas. Pensem aí comigo. A Laura já colocou lá, da professora Márcia. Quanto ficou na caixa? Muito bem, olha. Ela já subiu a pergunta lá. Parabéns, Laura, pela participação. Justamente isso, essa questão. Qual a pergunta que nós podemos fazer que aqui essas informações nos dão a resposta? Então, olha, mais uma vez vamos realizar a leitura. Gabriel ganhou 18 miniaturas de aves e colocou-as em uma caixa. Depois, ele retirou 10 dessas miniaturas. E a pergunta lá que a Laura colocou? Quantas miniaturas ficaram na caixa? Isso, também está subindo lá, né? Ó. Quantas miniaturas sobraram na caixa, né? Isso. Estão usando ali outras palavras. Tem gente já subindo o resultado, não colocaram a pergunta. Quantas miniaturas? Então, essa parte aqui da pergunta na situação problema é muito importante, hein? Quantas miniaturas restaram? Vamos colocar assim, então? Pode ser. Restaram na caixa. Muito bem, então, nós agora conseguimos aí com a ajuda de vocês, claro,
colocar ali, completar a situação. Uma vez completa, nós podemos resolver. Eu quero chamar a atenção aqui para os materiais manipuláveis. Na hora de resolver uma situação, problema, podemos tentar vivenciá-la ali. Vou pegar essa latinha aqui como se fosse a caixa que o Gabriel utilizou. E as tampinhas, como se fossem as miniaturas, tá bom? Então, ele ganhou ali 18 tampinhas e as colocou numa caixa. Então, vamos colocar, olha, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pronto. Já colocamos aqui as 18 tampinhas, representando aí as 18 miniaturas, não é? Que o Gabriel ganhou. Mas a situação continua. Ele colocou as 18 na caixa e depois o que ele fez? Olha, a Maria Carolina, o João Vitor já estão colocando ali o resultado facilmente, não é? Mas aqui a pergunta é, depois ele retirou 10 dessas miniaturas, antes mesmo da pergunta, aliás. Então, vamos fazer o que ele fez? Aqui não tem 18? Vamos retirar aqui da caixinha, ou no caso do pote, as 18 tampinhas. Olha, as 18 não, as 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tiramos aí 10 tampinhas. Pronto, podemos juntar as outras aqui. O nosso desafio agora é saber quantas restaram, não é essa a pergunta? Isso mesmo. Olha lá. Então, virei aqui todas que restaram e vamos contar, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. É o que o Edgar respondeu, o Kleber. Isso foram mesmo. Tudo respondendo ali, então, 8, 8. Nós vimos aí que a resposta, quantas restaram? Restaram 8 miniaturas. Professora, mas eu já sei contar de outra forma. Eu preciso mesmo assim pegar esse material manipulável, contar quantos tinha e depois tirar para ver quantas ficaram? Não. Nós podemos utilizar diversas estratégias, não é mesmo? Então, vamos lá, olha. Vamos pensar aí. Ele tinha 18 miniaturas, ok? Ele ganhou. E aí, depois, ele retirou. Quando ele retira, quer dizer que ele subtrai, não é? Isso, então, seria menos, 18 né? menos 10. Mas como nós já dissemos aqui, não necessariamente a minha operação precisa ser de subtração. Depende da minha estratégia. Exato. Faz o caminho que achar melhor. Né? Exatamente. Então, 18 menos 10 é igual a 8. E olha uma forma bacana de eu lembrar como fazer isso. Está aqui um pouquinho até simples, porque 10 é uma dezena completa. E 18, mesmo o segundo ano, já é uma turma aí muito antenada, muito inteligente, muito esperta. Esse 18, nós sabemos que é o mesmo que 10 mais 8. Se eu juntar uma dezena, olha só. Aqui nós temos a posição das dezenas e aqui das unidades, certo? Olha, unidade, dezena. São 8 unidades e uma dezena. Quanto vale uma dezena? 10. 10. E 8 unidades são 8. Então, se eu tirar 10, eu tirei essa dezena aqui. E sobrou apenas 8.
Veja como fica fácil aí também uma outra forma de você chegar ao resultado. E como a professora já disse, se você de repente falar, mas eu queria resolver através de uma adição, como eu faço? Vamos ver? Bom, ele tinha 18 ali no total. Podemos colocar o 18 aqui. Mas ele tirou da caixa, ele retirou ali 10 miniaturas. Eu já ia falar 10 tampinhas. 10 miniaturas. Como é que eu posso fazer para contar do 10 até o 18? Para chegar lá no 18. Se eu acrescentar mais 5 ou mais 2, vamos contar mais 2, não é? Posso acrescentar mais 2. Eu cheguei em qual número? Se eu colocar 10 mais 2. Cheguei no número? 12. 12, uma dúzia aí, não é? Se eu acrescentar mais 2, cheguei no? 14. 14. E se eu colocar mais 2? 16. Olha, será que se eu colocar mais 2 eu já chego no 18? Sim, né? 16 mais 2, 18, muito bem. E aí é só eu contar quanto foi que eu acrescentei aí para poder chegar no 18. Olha, foram 2. 4, 6, 8. Pronto, já sei que o resultado dessa minha operação é 8. Já sei que se eu tirar 10 de 18, ainda vão restar 8 miniaturas lá na caixa. Muito bem. E olha só, nós temos aí o quadro numérico, que sempre nos auxilia nesse trabalho de contagem, não é? Nessas situações de contagem. Nós temos as colunas, nós temos as linhas. Vocês se lembram? As linhas, elas vão sempre de 1 em 1. Essa é a regularidade de 1 em 1, é sempre acrescenta-se mais 1. Já na coluna é sempre de 10 em 10, ok? Sempre mais 10. Então, nós temos ali 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. E uma outra coisa, sempre observando que todos os números da coluna terminam aí com o mesmo algarismo. Por exemplo, a coluna do 5, onde tem ali a unidade 5, O final aqui, é 5. sempre né? o final dos outros números é 5. Muito bom. Prosseguindo aí de 10 em 10. Por exemplo, 5 mais 10, 15. Porque são 5 unidades e acrescenta-se uma dezena, ok? Acrescenta-se aí uma dezena. Deixa eu até apagar que não dá para enxergar muito bem. Então, uma dezena e 5 unidades. E na hora da contagem, o quadro sempre ajuda. Numa aula anterior, teve a professora aí que deu uma super dica. Se você não tiver um quadro numérico em casa, geralmente tem um calendário. Sim. E o calendário, ele também nos ajuda porque ele vem nesta sequência até 30, 31 ou 28, não é? Depende do mês, como nós já vimos também em aulas anteriores. Temos mais um desafio? Vamos lá? Bora lá. Você lê para nós, Pro? Thelma e William foram visitar os tios no sítio. E lá observaram que uma árvore havia 20 pássaros. Quando se aproximaram, alguns dos pássaros voaram e, observando a árvore novamente, contaram 13 pássaros. E aí, o que falta? Muito bem, falta aquela perguntinha, não é? Para que possamos saber o que é que nós temos que responder ali. Olha, a Pro está perguntando da página. A página tem ali, né? É a página 124, tá bom? Do caderno do aluno. Nós vimos aí que os personagens já mudaram. Agora apareceram a Thelma e o William. E o William. Eles foram visitar os tios no sítio. Olha que delícia. Já estou vendo aquele monte de árvores, um campo verde, um ar mais puro. Os pássaros. Isso mesmo. Lá eles observaram que em uma árvore havia quantos pássaros? Olha lá. 20 pássaros, não é mesmo?
quando se aproximaram, alguns dos pássaros fizeram o quê? Voaram. Voaram. Muito obrigada, Pro Valéria. Ela colocou ali. E já estão subindo as perguntas, viu? E quando se aproximaram, então, alguns voaram. Observando a árvore novamente, eles não contaram mais 20, e sim 13 pássaros. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Ou qual seria a pergunta? Emanuele já colocou lá. Quantos pássaros voaram? Muito bem, Emanuele. Já vamos colocar aqui, Pro então, Maria Helena também. Ela, quantos pássaros voaram da árvore? a sua sugestão. Quantos pássaros? Olha, essa turminha está fera, viu? Participando muito. Parabéns. Sim, estão de parabéns. Quantos pássaros voaram? Ou podemos colocar talvez mais completo, como a Pro falou. Quantos pássaros voaram da árvore? Olha só, nós podemos fazer de diversas formas. A estratégia, como a professora já falou, é de cada um. Mas nós vamos fazer aqui a primeira estratégia. Que tal? Pegar esse mesmo. Não era uma árvore? Vamos desenhar aqui então, olha, uma árvore aí, para que nós possamos contar. Que tal? Eles observaram que na árvore havia quantos pássaros? 20. 20 pássaros. Muito bem. Então, vamos colocar aí como os frutos dessa árvore, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha só, se os pássaros fossem frutos, a árvore estaria carregada, hein? Verdade. 20 pássaros haviam ali. Mas alguns voaram quando eles se aproximaram, não é? Isso. E eles perceberam novamente, quando foram contar, só tinha quantos? 13. 13 pássaros apenas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos destacar aí apenas esses 13. Tudo bem? E aí nós vamos contar o restante. Porque a pergunta é, quantos pássaros voaram da árvore? Na árvore só ficaram 13. Então, vamos ver quais são. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Esses são os que permaneceram. Isso. Né? Então, quantos pássaros voaram da árvore? Nós vamos agora apagar o restante. E aí vamos contando conforme formos apagando. Perfeito. Afinal de contas, eles voaram. Não estão mais ali, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pássaros, então, voaram, não é mesmo? Perfeito, já tinha subido lá o resultado, viu? João, Felipe, o Bernardo, a Luísa, tudo responderam. Muito bem. E aí, se nós voltarmos aqui a conferir, olha, ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Os 13 permanecem na árvore e a resposta é que 7 pássaros voaram. Então, nós vimos aí que 20 menos 13 é igual a 7, não é mesmo? Muito bem. Posso fazer de outra forma? Posso contar as tampinhas, posso contar lápis e tudo mais. Mas olha, vocês já pegaram o jeito, estão de parabéns, a nossa aula já está chegando ao fim. Hoje nós resolvemos e elaboramos problemas e vamos deixar aí a tela. Para avaliação, né, que é super importante. Isso mesmo.
Parabéns a vocês também pela participação. Verdade. Super beijo, até a próxima. Tchau, tchau.